Olá a todos, bom dia, bem-vindos ao Tarô Brasil, esse projeto com o qual nós pretendemos desenvolver uma reflexão sobre o noticiário nacional, utilizando como ferramenta o Tarô de Marselha. Hoje é dia 26 de abril de 2021 e a matéria que nós vamos analisar é capa do jornal Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Renato Machado. Vamos à manchete. Bolsonaro acirra discurso e senadores veem tentativa de insuflar base às vésperas da CPI da Covid. O LIDE. Enquanto o presidente defende Pazuello e métodos alvo da comissão, Planalto aciona ministérios para reunir informações e rebater focos de apuração. Bem, para desenvolver essa reflexão, nós vamos utilizar uma estratégia pré-estabelecida de tiragem. Eu vou fazer uma tiragem de 3 cartas, apenas entre os arcanos maiores, sendo que a primeira carta vai ser relativa às forças receptivas. A segunda carta vai ser relativa ao elemento central da nossa reflexão. E a terceira carta vai ser relativa às forças ativas. Vamos à tiragem? Vou embaralhar mais um pouquinho. Primeira carta, relativa às forças receptivas. Segunda carta, relativa ao elemento central da nossa reflexão. Terceira carta, relativa às forças ativas. Então, o Tarô de Marselha nos deu como primeira carta relativa às forças receptivas o arcano 19, o Sol. Como elemento central, nós temos o arcano 5, o Papa. E como força ativa, o Tarô de Marselha nos deu o arcano 6, o Namorado. Vamos à nossa reflexão. A primeira característica que me chama muita atenção na nossa tiragem é a presença, tanto na carta que nos foi dada para a gente pensar as forças receptivas, quanto na carta que nos foi dada para a gente pensar as forças ativas, do Sol, esse astro que é a fonte de toda a nossa luz, de nosso calor, de nossa vida. Como que essa presença solar se contrapõe ao arcano 5, ao Papa, que nos foi dado como elemento central da nossa reflexão? Vamos tentar descobrir. Está previsto para amanhã, dia 27 de abril, o início das atividades da CPI da Covid-19. CPI essa que tem como principal motivo a investigação das ações e também das omissões do governo Bolsonaro diante da pandemia. Na matéria do Renato Machado, com colaboração do Vinícius Sassini, são descritos 2 movimentos do governo Bolsonaro. O primeiro é mais sutil e é realizado pela Casa Civil. O que a Casa Civil tem tentado fazer com os outros ministérios? Eles têm tentado desenvolver respostas aos principais pontos que a CPI deve investigar. O outro movimento, esse sim capitaneado pelo próprio presidente, é o de radicalização do discurso. O que o Bolsonaro tem feito? Bem, nesse fim de semana agora, ele esteve em Manaus e provocou aglomerações. Na quinta-feira passada, na sua live, o Bolsonaro voltou a falar em tratamento precoce, mesmo sem ter coragem de falar de cloroquina, porque ele sabe que se ele fizesse isso, o Facebook ia derrubar o post dele. E ele está batendo até em Fernando Haddad, falando que se o PT tivesse ganhado aquela última eleição, aquela escolha muito difícil, entre muitas aspas, o Brasil ia estar vivendo um lockdown, como se o lockdown fosse uma tragédia, e não, de fato, as quase 400 mil mortes de brasileiras e brasileiros. Bem,
Como a CPI tem uma minoria bolsonarista, como o governo é minoria nessa CPI, qual que parece ser a estratégia do Bolsonaro? Ele está falando a sua base, ele está tentando radicalizar os seus, para criar aqui fora um ambiente de confronto, principalmente nas redes sociais. Mas primeiro, vamos ao Sol. A primeira carta da nossa tiragem, o Arcano 19, ainda que ela tenha nos aparecido em relação às forças receptivas, ela é uma carta de transformação, de transição. Eu acho que todo esse momento, essa tragédia, a evidência dos crimes do governo, a instauração da CPI, elas definem sim uma situação de transformações à vista, transformações que eu espero que sejam solares. Nós vemos no Arcano 19 duas figuras antropomorfas em uma travessia de um rio, aqui o Rio Azul. Existem vários paralelos possíveis entre o Arcano 19 e o Arcano 15, o Diabo. Parece que essas duas figuras, que no Arcano 15 estavam sobre o domínio do diabo, que a gente chama de diabretes, essas duas figuras aqui amarradas ao diabo, parece que elas estão rompendo suas amarras. Aliás, parece que elas superaram essas amarras e elas estão caminhando em direção a um caminho mais luminoso. A estratégia do governo Bolsonaro de falar diretamente para o seu público mais radical não é novidade. Em todos os momentos de maior pressão sobre o governo, é isso que ele faz. É ir direto na sua base, direto nos bolsonaristas. Parece que eles estão cada vez mais radicais. Mas o que tem acontecido, na verdade, é que apenas os mais radicais entre os radicais estão permanecendo nesse barco, nesse navio furado. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui no Arcano 19 é essa simbologia fraternal. Porque essas duas figurinhas simpáticas, elas se ajudam nessa travessia. Parece que uma delas, essa daqui, já está mais evoluída. Ela já está com os pés na terra. E parece que ela está ajudando essa outra figura que ainda está na água e que a gente percebe que ainda conserva uma cauda de diabrete. Mas que com a ajuda do seu irmão também vai conseguir terminar essa evolução, também vai concluir essa travessia solar. Como elemento central da nossa reflexão, a gente tem aqui o Arcano 5, o Papa. Eu acho que essa carta nos permite uma leitura muito clara, em paralelo com a notícia que a gente está analisando. O Papa, ele sabe muito bem o que dizer e a quem dizer. A gente vê aqui uma comunicação que é verticalizada, é de cima para baixo. É um líder, para o bem ou para o mal, que fala aos seus discípulos. Mas como a gente viu, a situação é de transformação. E aí, o Arcano 6, que nos apareceu como força ativa, ele demonstra uma certa confusão, ele demonstra um conflito. Essa é uma carta muito ambígua, essa é uma carta que gera várias leituras, a começar pela questão, quem aqui é o namorado? Porque o nome dessa carta é O Namorado. Será que é essa figura central? Bem, essa personagem certamente está em conflito. Ela vira seu rosto para essa outra figura, que a gente não sabe se é a mãe, e seus braços em direção a essa aqui, que pode ser sua namorada, pode ser sua amante, pode ser sua noiva. O que é certo é que o namorado universal, o amante global, celestial, é ele, o Sol, que nos presenteia, que desperdiça sobre nós seu calor e sua luz, nos agraciando com a vida, com a existência. O Sol é para todos. E a gente vive um momento de esclarecimento. É jogando luz sobre essa tragédia, sobre esse abismo, sobre essa bad trip, que a gente pode conseguir evoluir, que a gente pode conseguir concluir essa travessia difícil. A gente está, porém, diante de uma tentativa de filtrar a mensagem do céu. Tem alguém querendo se colocar entre o céu e a terra e tentando adaptar essa mensagem às suas conveniências.
Mas não vai haver confusão capaz de ofuscar por muito tempo a luz do sol, capaz de proteger por muito tempo aquele que tem desprezo pela vida. É com fraternidade e com clareza que nós vamos conseguir evoluir e que o sol há de brilhar mais uma vez.